Tudo bem com vocês? Como é que estão? Boa noite, meus queridos. Tudo certo? Eu acho que todo mundo está animado com o início do inverno, né? Que inverno que nós estamos vivendo esses dias. Nem parece, né? É aquilo que parece, mas não é. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? A gente não sabe de tudo, né? A gente tem que ir vivendo o dia a dia. E agora nós temos, já como no louvor, a companhia da chuva, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá que a gente tem vivido esse tempo. Bem, hoje eu quero conversar com vocês a última mensagem da carta de Tiago. Ou seja, melhor dizendo, a penúltima. Não é a última, é a penúltima, tá? Faz um bom tempo já que a gente vem estudando sobre isso e os textos são bem práticos de Tiago. Eu gosto muito da carta de Tiago porque são muitas coisas práticas, né? E hoje nós vamos estudar só um versículo, Tiago 5,12. Então vocês já podem abrir lá, vai ter na projeção, quem tiver no celular, no aplicativo, pode abrir aí, não tem problema. Tiago 5, capítulo 12, veja bem, um versículo só. Ali diz assim: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, para que não caiam em condenação. A pergunta para nós refletir, pense bem lá no seu coração. Você costuma fazer juramentos? Talvez você pense, eu não faço juramento. Olha que a maioria já fez. Vocês vão entender o que eu estou falando. Você costuma fazer juramentos? E a segunda pergunta, qual é a necessidade de um juramento? Qual é a necessidade de um juramento? Por que só vamos estudar esse versículo 12 do capítulo 5 da carta de Tiago? Porque ele nos remete lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, 5, do 33 ao 37, aonde Jesus fala essas palavras. E Tiago aqui está repetindo essas palavras. Então o texto original vem de Mateus, lá do Evangelho. Então abram por favor ali, Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37. Vai estar aqui também. Então ali Jesus falando, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jurem falsamente, mas cumprem os juramentos que você fez diante do Senhor. Aí Jesus continua no 34, mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jurem pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. E aí ele termina falando o versículo que Tiago cita ali, no 37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vamos orar? Senhor, eu quero louvar e agradecer a Ti, Pai, por nossas vidas, entregando, Pai, esse momento que a gente possa compreender essa palavra, Pai. Essa palavra que vem de Ti, Pai, vem de Jesus nos seus dias na terra, Deus. E que a gente não só aprenda, mas pratique essa palavra, Deus. Senhor, que Tu abra a mente e o coração de cada um. Como a gente cantou, abre os olhos do meu coração, que todos possam entender com o coração, Deus. E me usa também, Senhor, como instrumentos nas Tuas mãos para falar a Tua palavra, que é fiel, e é verdadeira e é eficaz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu quero compartilhar com vocês 3 lições a partir desse texto. A primeira delas é qual é o significado do juramento. Qual é o significado do juramento? O juramento significa afirmação. Afirmação. Você falou alguma coisa e aí tem uma testemunha ou você fez um juramento, aquilo ali confirma aquilo que você falou. Então, ele é uma afirmação daquilo que você falou. Significa uma promessa ou um compromisso com alguém que você assumiu com a outra parte. Assumir um compromisso com a outra parte. Isso é fazer um juramento. E aqui eu quero dar alguns exemplos para a gente lembrar, refrescar a nossa memória o que significa um juramento. O primeiro exemplo é o casamento. Por isso que aqui todos que são casados, se fizeram já o casamento, de acordo com como é o costume, já fizeram um juramento. O que é um juramento? O casamento, os noivos fazem os votos na frente de testemunhas e perante um juiz de paz, né? Não é assim? Vai lá, casa no civil, faz um juramento diante do juiz. Depois faz o casamento na cerimônia espiritual, faz um juramento diante das testemunhas, inclusive dos padrinhos e de todos que estão assistindo. Então isso é um exemplo de juramento que a gente faz.
O que é esse juramento? É assumir um compromisso com a outra parte até o fim da vida aqui na terra. Esse é o juramento. Forte, né? Segundo exemplo, muitos fazem juramento também no dia da formatura. Fazem um juramento diante de um reitor, diante de testemunhas e familiares que vão cumprir com aquela profissão ou, enfim. Mas mesmo que não cumpra aquele juramento, que não exerça aquela profissão, mas assumiu ali um compromisso que foi qualificado para aquela função. É um juramento. É um juramento, né? Os médicos, tantas áreas profissionais que quando há a formatura, há um juramento perante familiares, amigos e perante o reitor, as autoridades daquela instituição. Então esse também é um segundo juramento. Tem muitos exemplos, né? Um outro exemplo de juramento é perante um tribunal. Se alguém for perante um tribunal para responder uma acusação ou para testemunhar alguma coisa, vai ter que pôr a mão sobre a Bíblia e fazer um juramento. Vocês já assistiram isso nos filmes, se não pessoalmente, né? Então, também é um outro exemplo de que é feito juramentos. E o último exemplo que eu quero dar aqui, como eu disse, tem vários, é o batismo. É para nós cristãos. Nós aceitamos a Cristo, depois a gente faz um curso do batismo e depois vem aqui diante da igreja, das pessoas e assume um compromisso com o corpo de Cristo, como testemunho. Isso também é um juramento diante das pessoas e diante de Deus. Porque eu estou assumindo um compromisso que eu vou ser um membro fiel desse corpo. Então é mais um juramento. E assim vai indo, teriam muitos outros. Mas é errado jurar? Não, não é errado jurar. A Bíblia não condena o juramento em si. A Bíblia condena o juramento falso. O falso juramento, como disse ali. Vocês também ouviram falar o que foi dito a seus antepassados. Não jurem falsamente. Esse juramento é condenado. Mas o julgamento verdadeiro pode ser feito. E a gente faz, né? Como exemplo, o próprio Deus jurou a Abraão. Isso está lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 16 e 17. Vamos ler lá. E disse: juro por mim mesmo, declara ao Senhor, que por ter feito o que você fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhes forem inimigos. Então aqui vocês devem lembrar da história de Deus fazendo um juramento a Abraão, depois que Abraão oferece o seu filho, o filho da promessa, Isaque, em sacrifício, que foi poupado, não houve o sacrifício, mas Abraão não se negou. Então Deus aqui, né, juro por mim mesmo. Ele fez um juramento por ele mesmo. Mas quando Jesus diz lá em Mateus 5,33, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Jesus se refere à lei de Moisés, lá em Números, capítulo 30, versículo 1 e 2. Jesus está se referindo a essa ordenança da lei lá no Velho Testamento. Abram ali então, Números 30, versículo 1 e 2. Diz assim: Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isto que o Senhor ordena. Veja bem, é isto que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que obriga a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Então é disso que Jesus está falando. É dessa lei que já tinha sido dada lá atrás. As duas palavras importantes nesse texto, voto e juramento. Essas duas palavras, Jesus fala isso porque naquele tempo era muito comum as pessoas fazerem juramento. Era muito comum, ou votos para pessoas e para deuses. Eu creio que nada muito diferente do que nós temos nos dias de hoje. Muitas pessoas ainda fazem votos e promessas a santos, imagens e outros tipos de coisas, colocando algumas figuras e imagens como se fosse uma divindade. Hoje também. Mas naquele tempo era muito forte isso. Era muito forte. Tinha deuses para tudo. No caso, o juramento também era feito a pessoas, como eu disse. Então, nós temos alguns exemplos também aqui de juramento a pessoas. Eu vou ler, vocês não precisam abrir. É bem rapidinho, vou dar um exemplo aqui. Lá em Gênesis 24, do 2 ao 4, Abraão pediu para o seu servo
Eliezer que colocasse a mão por debaixo da sua coxa, prometendo que não traria uma mulher ímpia, ou uma mulher que não fosse da parentela dele para a esposa de Isaac. Ele tinha que trazer uma mulher que fosse pura, que fosse da sua parentela, da sua família. Não podia ser uma mulher pagã, uma mulher ímpia. Então Abraão fez com que o servo jurasse e fosse buscar essa esposa para Isaac. Jacó também jurou diante do seu sogro Labão que cuidaria bem de suas filhas e netos e que não transpassaria a divisa de suas terras. Isso também está lá em Gênesis, capítulo 31, versículos 50 e 53. Se vocês quiserem anotar, vão anotando. José também jurou a seu pai Jacó, colocando a mão debaixo da sua coxa, que levaria o seu corpo do Egito para ser sepultado lá naquela caverna de Macpela, lá em Canaã, junto com o seu pai Isaac e com o seu avô Abraão. Então aquele era um princípio, era como é que eram feitos os juramentos. Era de certa forma um momento íntimo, onde alguém colocava a mão debaixo da coxa do outro e fazia um juramento que iria assumir aquele compromisso. Mas tem muitos exemplos de juramento. Porém, o juramento sempre era feito em nome de algo maior. Sempre era feito em nome de algo maior. Em Hebreus, capítulo 6, 13, esse versículo nós vamos ler aqui. Hebreus 6, 13, diz: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo. Deus jurou por si mesmo porque não tem ninguém maior. Mas no versículo 16, ele diz assim: os homens juram por algo superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim em toda a discussão. O juramento põe fim a toda a discussão. Ou seja, há testemunhas que ouviram e presenciaram aquilo que foi afirmado como juramento. Então, o juramento põe fim à discussão. Deve ser cumprido. É quando alguém vai dizer: não, você não me pagou tal coisa, você está me devendo. Alguém vai te acusar de uma dívida e você tem um comprovante, um carimbo assinado que você pagou, aquilo põe fim na discussão. Então tem coisas que é assim, quando você for resolver uma questão mais grave, também você tem um contrato, uma escritura, algo assinado, registrado, tudo mais em cartório, aí isso também põe fim à discussão. Esse é o exemplo que está dizendo aqui. Tudo o que os homens juram sobre algo superior vai ter validade. O texto de Mateus 5, do 33 ao 36, Jesus diz aos judeus para que eles não jurassem falsamente, porque eles estavam jurando por qualquer coisa, até mesmo para enganar as pessoas, e depois eles não cumpriam as suas promessas. Eles não cumpriam os seus juramentos. Então é isso que Jesus está cobrando aquele povo naquela época. E esse é o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês. Não jurem falsamente. Então, até antes nós estávamos vendo que é possível e pode ser feito um juramento. Mas agora aqui nós vamos ver que não se pode jurar falsamente. Versículo 34, lá de Mateus. Mateus 5, 34 ao 36. Jesus exorta os judeus dizendo: mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure nem pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Jesus está dizendo aqui, pelo que vocês podem jurar? Por acaso vocês podem dar alguma coisa em garantia? Qual é a garantia que você vai cumprir esse juramento? O céu fará com que você cumpra o juramento? A terra fará com que você cumpra o seu juramento? A cidade em que você mora fará com que você cumpra o seu juramento? Ele diz, não jure nem pela sua cabeça. Não jure nem pela sua cabeça. Ou seja, Jesus conhecia o coração do homem, sabendo que o coração é corrupto e enganoso. Por isso Jesus sabia que ele não cumpriria os juramentos. Porque senão não funcionaria. Senão não haveria divórcios. Senão não haveria tantos processos na justiça. Por que acontece tanta coisa? Porque não se cumpre o juramento. Os judeus estavam envergonhando o nome de Deus com os seus falsos juramentos. Mesmo que eles jurassem pelo céu, pela terra, pela cidade, pela sua própria cabeça, era um juramento falso, era mentira. Era mentira.
Olha um exemplo que está na Bíblia, também em Mateus 26, 73 e 74. Vamos ler ali. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. E aí Pedro, eu quero fazer aqui, dar uma introdução. Pedro no 74, ele responde, ele faz uma cena, ele como que ele se autocomisera ali, ele não aceita isso. Aí ele fala assim, aí ele começa a se amaldiçoar e a jurar. Ele diz, não conheço esse homem, não conheço, não sei quem ele é. Vocês estão falando coisa que vocês não sabem. Eu não conheço esse homem, nunca vi na minha vida. E aí o galo cantou. É interessante, né? Ele andava com Cristo, era um discípulo de Cristo. E com a maior cara de pau, ele jurou falsamente aqui. Ele disse que ele jurou. Aliás, ele se amaldiçoou. Ele disse, maldito homem que sou. Juro que eu não conheço Jesus. Já pensou? Que coisa forte, né? Coisa forte. Por isso que Jesus fala enfaticamente, não jurem falsamente. Esse foi um juramento falso, de um discípulo de Cristo. Mas a pergunta para nós, será que há alguma semelhança com a humanidade de hoje? Como são os supostos discípulos de Jesus hoje? Quantos usam da falsidade com seus melhores amigos, com seus irmãos em Cristo ou com os seus familiares? Hoje eu estava olhando no YouTube, que eu olho lá, tem um clique lá de notícias, que vocês devem conhecer. E eu nem coloco os vídeos, às vezes eu só leio o título. Eu estava passando ali, e eu vi uma frase que me chamou a atenção. Uma frase, a pessoa não importa e nem o que ela estava falando. Mas ela estava fora do país, criticando as redes sociais, de certa forma, é o ministro Barroso, vocês devem conhecer. Ele disse assim, a frase dele, é preciso que a mentira volte a ser errado. Você já pensou? É preciso que a mentira volte a ser errado. Mas desde quando que a mentira é certo? Olha a que ponto chegamos. É uma frase que pode impactar algumas pessoas se prestarem bem atenção. Por isso que eu quero compartilhar com vocês o terceiro e último ponto dessa mensagem. Então, Jesus diz lá em Mateus 5,37, e Tiago vai repetir em 5,12, mas nós vamos ficar em Mateus 5,37, e Tiago repete exatamente esse versículo de Jesus, né? Jesus diz assim, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. O exemplo que nós temos na Bíblia é que Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre a sua palavra. E Ele enviou Jesus Cristo, o Filho primogênito, o irmão mais velho, para que sirva de exemplo, para que não houvesse falsidade e mentira. Porque não tinha ninguém na terra para ser essa pessoa. Mandou Jesus Cristo. O que acontecia naquele tempo acontece também hoje. As pessoas não cumprem a palavra, mesmo com testemunhas, com registro em cartório, mesmo depois de assinar um contrato. Muitos não cumprem o trato que foi feito. Por que acontece isso? No linguajar antigo seria assim, acabou o fio de bigode. Não tem mais o fio de bigode. Não se honra mais o fio de bigode. Não que falte bigode. Tem muito bigode por aí. Mas não se honra mais o fio de bigode hoje em dia. O sim já não é mais sim, o não já não é mais não. Hoje não sabemos mais em quem podemos confiar. Quem está falando de fato a verdade. Por isso que tudo precisa ser registrado em cartório, com testemunhas. Ou então até mesmo hoje você tem que mandar um e-mail, você tem que mandar no WhatsApp para ficar registrado, porque depois, ali meia hora, uma hora, a pessoa não lembra mais daquilo e ela vai dizer que não, eu não sabia. Eu não ouvi, você não me falou. É bem assim. E Jesus disse, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. A mudança precisa acontecer dentro da nossa própria casa. Eu quero dar alguns exemplos aqui. Como é que nós podemos agir para melhorar isso? Começa na própria família. Por exemplo, nós precisamos valorizar a verdade. Nós precisamos valorizar a verdade. As crianças, os jovens, os adolescentes, eles precisam entender a importância de cumprir com a palavra. Os pais precisam ter uma unidade no falar e no agir. Não pode de forma alguma marido contradizer a esposa, por exemplo, ou a esposa contradizer o marido. O pai diz sim, a mãe diz não. Eu não estou falando aqui de criancinha, tá? Hoje tem muito bebezão de 40 anos. Tem bebê de 35, tem bebê de 18, de 20, tem um monte. Então, o que acontece? O sim não significa mais sim, o não significa mais não. Não pode mentir para os seus próprios filhos, enganarem os seus próprios filhos.
Hoje as crianças, os jovens e adolescentes, eles não sabem o que querem. Eles estão divididos, confusos, porque foram criados num tom de cinza. Sabe o que é um tom de cinza? É aquilo que não é nem preto nem branco. É assim que é o tom de cinza. Foram criados confusos. Então, os pais confundiram as mentes dos seus filhos. Não sabem dizer não para os seus filhos. Muitos dão total liberdade para os seus filhos até que eles são pequenos. E aí depois os filhos começam a crescer. E começa a crescer maior do que os filhos a rebeldia, a indisciplina. Aí os pais tentam trazê-los de volta, mas aí é tarde. Aí a rebeldia já tomou conta. E aí chegam no máximo na adolescência, tem que ir para psicólogos, psiquiatras, tomar remédios, buscar tratamento. É essa geração que nós estamos vivendo hoje. Muitos estão sofrendo, doentes, porque isso é doença. Se vocês pegarem e estudarem sobre essas siglas aí, TOD, TDAH e não sei quantas siglas que tem aí, é tudo considerado doença. Tem remédio para tudo. Só que não funciona. A maioria das vezes não funciona. Isso aí é um paliativo, isso aí é para empurrar com a barriga um pouco mais para frente, até que os problemas se tornem maiores. Os problemas sempre são pequenos, até que os filhos são pequenos. Depois, quando eles vão crescendo junto, e assim por diante. É que nem a fase de videogame, né? Cada vez a fase é mais difícil, não é assim? É mais ou menos por aí. Mas onde é que está a dificuldade? Onde é que está o problema? Os pais falharam lá no princípio. E eu não estou falando de vocês, tá? Estou falando de mim, eu estou falando dos meus pais, dos meus avós, de toda uma geração que falharam em ensinar a verdade para os seus próprios filhos. Não dedicaram tempo para ensinar, para explicar, para mostrar, para colocar em prática. Para ir junto, vamos fazer, vamos ver como é que funciona. Não colocaram limites e não disciplinaram seus filhos. Por quê? Porque muitos estão ocupados com tudo que é coisa. Com o trabalho, com as redes sociais, com o seu dia a dia, com tantas coisas a fazer, que quando chegam em casa estão esgotados e se puderem se livrar dos filhos, vão se livrar dos filhos. Vão dar um celular, um aparelho eletrônico, vão botar na frente da televisão e assim por diante. Para quê? Para que eu possa descansar, porque eu estou esgotado. Eu não tiro a razão que a gente tem que descansar. A gente precisa descansar. Todos precisam. Mas talvez eu tenha que descansar de alguma outra ocupação que eu tenha fora da família. A família é prioridade. A família é importante. Falta um olhar para a educação dos filhos com mais prioridade e mais amor em muitas famílias. Se vocês forem ouvir as histórias dos filhos hoje, adolescentes, vocês vão ouvir só história triste. Dificilmente, poucas famílias que os filhos vão falar bem dos pais e que vão falar com alegria dos pais. A maioria vão criticar, vão dizer que não teve atenção, não teve amor, não teve carinho e muitas outras coisas, que foi rejeitado e assim por diante. É claro que os jovens, adolescentes e até mesmo as crianças também estão perdidos nas redes sociais, gente. Não vamos tirar a culpa de ninguém. Não vamos. Porque eles também dão um dedinho para estar ligado. Né? Dão um dedinho. Se tirar o plug, dá uma briga. Dá guerra. Imagina se alguém derrubasse o satélite. Hoje não dá mais. Hoje tem tanto satélite. Uma vez tinha um só. Agora não dá mais. Agora estão jogando satélite no mundo que não tem mais o que fazer, né? Mas é um problema grave que nós estamos vivendo. Sabe o que está acontecendo com tudo isso? Estamos criando gerações fracas que não sabem ouvir um não. Essa é a verdade. Gerações fracas que não sabem ouvir um não, que se desesperam a ouvir um não, que se rebelam e fazem os pais passarem vergonhas. Vergonha. Fazem os pais passarem vergonha na frente dos amigos, dos familiares e principalmente em lugares públicos, na frente de pessoas estranhas. Pega um filho rebelde e vai no lugar e tenta dizer que tu não vai dar alguma coisa que ele quer. Ele vai fazer um escândalo. Um escândalo. E lá em Provérbios, se vocês quiserem, vão lá e busquem um dia, vai dizer que a indisciplina, ou seja, a falta de disciplina, o filho que não é disciplinado envergonha a sua mãe, envergonha seus pais. É isso que está escrito lá. O que nós precisamos entender é que no reino de Deus não existe tom de cinza. Não existe o tom de cinza. Que nem eu falei antes, ou é preto ou é branco. Existe o sim e o não. Existe o frio e o quente. Não existe meia verdade e meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. Não existe esse negócio de nós ter que fazer as pessoas entenderem que mentira é errado. Como disse o homem lá, temos que fazer as pessoas entenderem que a mentira é errado. No reino de Deus não existe isso. Nunca mudou. Sempre foi igual. E aí tem um versículo que Jesus fala ali, que seja o seu sim, sim, o seu não, não. Mateus 5:37.
Mas vem a última frase do versículo diz assim: o que passar disso vem do maligno. O que passar disso vem do maligno. A Bíblia diz que há muitos espíritos enganadores ao nosso redor. E em Apocalipse 5, nós não vamos abrir, só vou contar para vocês o que fala lá. Diz que a terça parte de milhares e milhares, de milhões e de milhões de anjos caíram junto com Satanás. É isso que diz lá em Apocalipse 5. Esses anjos que caíram com Satanás, a função deles é, anjos ou demônios, né? Agora não são mais anjos, são demônios. Esses anjos caídos, demônios, melhor dizendo, a função deles é confundir a nossa mente. É colocar dúvidas, incertezas e armadilhas. E é enganar a todos, se possível. Esse é o trabalho desses demônios. É ficar ao nosso redor, mentindo, enganando, para ver se a gente cai no erro. É isso que eles têm que fazer aqui na Terra. E olha que são milhões e milhares, a terça parte. Quanto é essa? A terça parte de milhares de milhões de milhões. É muitos. E eles são em espírito, eles se movimentam, eles andam, eles estão em todo lugar. É diferente de nós, muito diferente. Então, esses espíritos enganadores, eles vão tentar derrubar a todos, inclusive os eleitos, a Bíblia diz. Se possível, até os eleitos, para distanciar da verdade. Então, se dermos chance, podemos ser enganados e nos desviar da verdade, do caminho reto, dos princípios e valores que devemos passar para os nossos filhos e também para as próximas gerações. É isso. Se nós dermos mole, nós vamos acabar caindo na mentira e no engano. Nós somos responsáveis por esse ensinamento. Nós somos os responsáveis para mudar a próxima geração. Eles são os nossos substitutos. Caso contrário, nós vamos entrar na moda moderna do evangelho fake. Hoje a moda é o evangelho fake, né? É assim que a sociedade quer, o evangelho da moda. Aquele tom de cinza no evangelho, aquele evangelho que não transforma ninguém. Onde tudo é natural, onde tudo é normal. É isso aí. É isso aí que nós temos na mídia, é isso aí que vamos seguir, porque agora a moda é isso. Não precisa ser transformado, eu posso ser horas do diabo e horas de Deus. Posso mentir e falar a verdade, depende da situação, depende da ocasião. A verdade não faz mais sentido. Esse é o evangelho fake. Mesmo que no meu coração, verdadeiramente eu disse sim para Jesus, em resumo, o meu sim, muitas vezes ele parece não. Ele tem uma aparência de não, porque eu falo uma coisa e ajo de outra forma. É assim que muitos agem hoje. Mas Jesus falou, e Tiago confirmou, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno e é pecado. Pecado. O que passar disso vem do maligno e é pecado. Por que é pecado? Porque mentir é pecado. Porque enganar é pecado. Então isso vem do maligno. Com certeza, este é um dos pecados que mais afeta a humanidade hoje. Qual é? O pecado que mais afeta a humanidade hoje é a mentira. Hoje, o pecado que mais afeta a humanidade é a mentira. Você imagina que tem muitos pecados, mas a mentira é geral. A mentira está em todo lugar. E nós estamos vivendo o mundo moderno. Não esqueçam disso. O mundo moderno, o mundo fake. Gente, para nós finalizar, eu sei que está um pouquinho ruim de ouvir por causa da chuva, mas eu quero finalizar aqui com os 3 pontos que eu citei até agora, como aplicação. Então, o primeiro ponto é a gente não fazer um juramento sem pensar e analisar antes. Não assinar um contrato, não assumir um compromisso num casamento, não assumir qualquer compromisso, seja um batismo, seja qualquer negócio. O primeiro ponto é esse. A gente não pode assumir uma coisa que depois não vai cumprir. Esse é o primeiro ponto. Para que a sua palavra não seja quebrada depois. Ela não pode quebrar essa palavra depois. O segundo ponto é não façam juramentos e promessas falsas. Se você fez um juramento, você fez uma promessa, você precisa cumprir aquilo que prometeu. E esse é o último texto que eu quero ler com vocês, Deuteronômio 23, 21. Deuteronômio 23, 21. Vamos lá. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, ou um juramento, não demore em cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecados se não cumprir. Então, se fez um juramento, fez um voto, tem que cumprir. E terceiro e último ponto,
seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Se você não cumprir a sua palavra, se não ensinar a verdade, veremos cada vez gerações mais rebeldes, gerações mais fracas, filhos e netos desorientados, perdidos, e a consequência é que o pecado vai tomar conta cada vez mais. A consequência é que as igrejas vão estar repletas futuramente de falsos cristãos, de pessoas que não são convertidas. Essa que é a verdade. Então a missão que nós temos é ensinar e preparar a próxima geração para que o evangelho possa transformar a vida das próximas gerações. Então, portanto, levem esse versículo para vocês, para meditar durante a semana. Mateus 5:37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno e é pecado. Amém? Vamos orar? Ó Senhor Deus, eu quero te louvar, ó Pai, e agradecer pela tua palavra, Deus, que ela é verdadeira. Que nós não precisamos nos preocupar, ó Deus, em mostrar para as pessoas que elas não podem mentir porque é errado. Esse é um princípio que vem desde sempre, Senhor. A mentira sempre foi errada. E nós precisamos viver a verdade, agir com verdade, transparecer a verdade, Deus, e principalmente ensinar a verdade para as próximas gerações. Abençoa, Deus, a cada um, que esse texto, essa palavra possa ser meditada e realizada na vida de cada um. É o que eu peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.